a nossa aula sobre o terceiro passo do método indutivo, a aplicação. Esse passo é o ápice do método, tá? O método é como se fosse um foguete subindo. Você começa observando, interpreta e aplica. A gente não quer formar aqui só pessoas que tenham um vasto conhecimento, mas que sejam praticantes desse conhecimento que possuem. Às vezes o erro de muitos teólogos é começar observando, superinterpretar e a aplicação é zero. A gente não quer ser essa pessoa, a gente quer ser praticantes da palavra, não somente ouvintes, como o apóstolo Tiago fala para nós. Então vamos lá. O que a gente vai fazer agora é mergulhar nesse terceiro passo aí da aplicação. O que é isso? A aplicação é o passo final do estudo bíblico. Se não cumprirmos esse passo, a gente vai ter tempo perdido com todo o resto. Não vai ter valido de nada, gente. Esse passo envolve entender a escritura e como elas se aplicam às pessoas dos tempos bíblicos, através da distância histórica e cultural, e aplicá-las da maneira devida nos nossos dias. E isso é muito profundo, gente. Eu falo para vocês, tem uma parte que a gente mais se emociona, que mais fala com a gente, que a gente se sente confrontado pela palavra quando a gente aplica ela nas nossas vidas mediante esse estudo indutivo, que diferentemente da maioria, esse estudo vai gerar fé em nós. Ele não vai minar a nossa fé, não. Ele vai gerar mais fé em nós. Você vai sair daqui mais cheio de fé, mais crente ainda, ou se você não é cristão, é, você vai sair com um despertar para a mensagem desse livro, dessa palavra, tá bom? Então vamos pensar aqui: a distância histórica que separa os livros escritos originais da era moderna. Qual relação pode ter conosco as palavras ditas a Abraão 4.000 anos atrás? Será que todas as determinações da lei do Antigo Testamento precisam ser impostas aos cristãos de hoje? O que você acha? O que você pensa sobre isso? Se não precisam, qual a importância da lei atualmente, se é que tem alguma? Né? Os contextos culturais da época, os quais normalmente diferem da cultura dos intérpretes modernos. Cada autor tinha um público na época. Como então suas palavras podem ter relação com nós hoje? Se são palavras tão antigas, como isso pode se aplicar a nós hoje? Será que suas mensagens se aplicam a nós de alguma forma, como aplicavam ao público da época? Vamos pensar sobre isso aí, gente. O que você acha? Gente, a gente sabe que a Bíblia é aplicável. Ela é uma palavra que é como se fosse de dois gumes. Esse texto aí de Hebreus 4:12. O que é dois gumes? Corta para os dois lados, gente. Corta para quem está dizendo, como quem está ouvindo. Quem maneja a palavra precisa de ser ferido por ela. Então, visto ser a palavra de Deus, não tem como você não ter esse despertar de aplicar na sua vida, esse confronto. Então, para colocar a palavra de Deus em prática, é necessário a gente descobrir como ela se aplica a nós. E essa a gente vai ter na parte da aplicação aqui. E que atitude a gente tem que tomar em relação às verdades contidas nessa palavra. A aplicação é a ponte que liga o significado bíblico às circunstâncias da vida moderna nossa de hoje em dia. Então, aqui eu vou dar para você algumas ajudas para a sua aplicação. Pensar na a intenção original do autor. Tenho certeza de que você entende a situação original endereçada na passagem, com o estudo, da observação, da interpretação, o livro e como a palavra de Deus se aplicou para eles, para os ouvintes originais. Né? Essa é a parte da interpretação que vem antes da aplicação. E não pulem os processos. Não vá já para a interpretação, nem vá já para a aplicação. Comece a observação, interpretação e aplicação. Esse é o processo, tem que ser assim. Isso vai fazer com que você desbloqueie seu entendimento sobre a palavra. A intenção central do autor é muito importante a gente pensar sobre isso, com a intenção central dele e uma aplicação indutiva. Devemos ver se a passagem pode ter uma aplicação direta em nossa situação atual, ou se necessitamos achar um princípio eterno. Por quê? Às vezes, a gente vai ler um texto que
Você vai ler ali, mas você fala assim, poxa, eu não estou vivendo isso. Mas existe um princípio eterno por trás disso aqui que eu posso aplicar na minha vida? Vai ter, gente. Te dou certeza disso. Então medite nas escrituras para que o Espírito Santo possa mostrar como você precisa aplicar na sua vida, sobre a sua situação, aquilo que você está vivendo. Não confundam, gente, jamais interpretação com aplicação, tá? Não confundam. Interpretar é o que significou para os primeiros ouvintes, como se aplicou a eles. A aplicação aqui é para mim, é para você, para nós, é para agora. Não tem uma resposta emocional a uma verdade bíblica sem tomar a atitude apropriada. Vou dizer para você, vou beber uma água aqui. Não adianta você ler a palavra, se emocionar e não mudar. Não ter uma prática. Não adianta. Não adianta você ler e não ter uma prática para a sua vida sobre aquilo. Não se frustre por não ver resultados imediatos, tá? Essa aplicação é um processo na nossa vida, mas a consciência de que você precisa de viver ela é de suma importância. Então a gente tem uma aplicação global também. Quais são as verdades básicas aqui? Como essa verdade se aplica à minha vida? Pensa nisso sobre o texto, aquilo que eu posso trazer para mim, né? Como eu penso em realizar essas mudanças, escreva, olha, eu quero mudar isso, eu vou fazer isso, isso, isso para mim mudar isso. Eu preciso de fazer isso, isso, isso. Qual que é o objetivo, os metas? Isso precisa de ser algo prático para nós. E qual é a minha oração pessoal? Ou você pode escrever sua oração também. Frente a essas verdades, as mudanças que deve realizar. Você precisa de fazer uma oração de confissão, você precisa de fazer uma oração de arrependimento diante de Deus, diante daquela situação, falar assim, Senhor, eu preciso mudar, me ajuda, eu quero fazer isso, isso, isso para mudar, me ajuda nesse processo. Você pode fazer isso, tá? Nessa aplicação global que você pode fazer sobre o texto para você. E aqui eu vou dar algumas várias perguntas que você pode fazer para si mesmo. Então, ó, essa aplicação devocional são várias perguntas diante da palavra que você faz para refletir sobre você. Sugestões de perguntas que você pode responder em seus momentos devocionais de meditação na palavra. Tem algum pecado que eu tenho que deixar? É algo muito importante. Existe algum mandamento que eu deva obedecer? Existe algum exemplo nessa passagem, nesse texto, de alguém que eu tenho que seguir? Existe algum erro que eu preciso evitar? Existe alguma verdade que eu tenho que incorporar na minha vida? Existe alguma promessa que eu tenha que tomar posse? Existe alguma oração que eu deva fazer? Isso aqui vai nos alinhar com a palavra de Deus, para nos mostrar se a gente está caminhando corretamente. Então vamos aqui para nossas conclusões finais sobre todo esse processo, esses passos que a gente fez aqui é, do indutivo. Então, leia a Bíblia considerando Deus o autor das histórias, nunca o homem. Tá? Isso é uma revelação que vai te ajudar a compreender os textos bíblicos. O Espírito Santo será seu melhor professor, guia e mestre em ensinar você. Então, eu estou aqui para te ajudar nesse processo, mas não me tenha como um guru. Não sou essa pessoa. Quero te ajudar a caminhar para que você possa se erguer e avançar no seu estudo bíblico. Esteja aberto sempre a receber o novo de Deus. Seja perseverante nos seus estudos, não desanime, bons estudos e que Deus te abençoe.